André Ribeiro atualmente vive e trabalha em Alfenas. É jornalista, mas não é qualquer jornalista. Ele faz parte da história da profissão no Brasil e ainda exerceu um papel muito importante em seu registro, principalmente com relação à história do jornalismo esportivo. Depois de publicar algumas biografias de personagens do futebol brasileiro, como o Diamante Negro e o Tele Santana, há 10 anos ele escreveu uma obra que se destacou ainda mais, chamada Os Donos do Espetáculo. Eu sempre busco algo diferente, né, para fazer, né? E aí eu vi que não existia no Brasil uma obra que referenciasse um trabalho de pesquisa sobre quem faz a notícia no futebol, né? Ou seja, a gente não conhecia a própria história, né? E eu acho que esse livro ele cumpriu essa tarefa, né, de mostrar para as pessoas quais as dificuldades, como é que tudo surgiu, né? A evolução, né, do papel para o rádio, do rádio para a televisão, da televisão para a internet, como que esses fenômenos foram acontecendo, mas sempre centrado em figuras humanas, né? As principais figuras de um século de história da imprensa. Então, lógico que tem muitos buracos, já recebi muita crítica, né, que não tem esse, não tem aquilo, mas num livro só é impossível, né? E na apresentação eu deixo muito claro isso, né? Esse é um primeiro trabalho que ele deve ser continuado. Infelizmente, 10 anos depois, nenhuma outra obra foi feita ainda, né? Porque exige muito fôlego isso, né? Paciência, persistência, né? Esse próprio livro também ele foi fruto disso, né? De muita persistência. Como o livro ajuda a reconstruir a história do jornalismo esportivo no Brasil, cada linha é fruto de muita pesquisa, mas ele arrisca comentar o momento mais marcante dessa grande história. Eu acho que o momento mais marcante para o esporte, né, especificamente o futebol, eu acho que foi a Record, a Rádio Record, com Paulo Machado de Carvalho, né? É o cara que também trouxe o primeiro título para o Brasil, né, em Copa do Mundo, em 1958, né, o Marechal da Vitória. Então tem a história dele, tem o sonho dele de ter uma rádio inteira de esporte. Foi a primeira vez, né? Hoje, né, tem TV, né, tem vários canais de cabo que fazem isso, mas você pensar que isso aconteceu nos anos 40... é muito louco, né? E assim, ele mantinha uma programação 24 horas de transmissões esportivas. Não era só futebol, transmitia boxe, transmitia tudo. Então, eu acho que a vida dele representa assim, essa é a grande história. Um grande veículo de comunicação que apostou 24 horas no esporte. E a partir disso, que as pessoas começaram a ver futebol, esporte, dá dinheiro. Porque as pessoas não investiam porque achavam que não, né? Isso aqui não, né, é coisa de lazer, coisa de estádio. Mas não, viram que era um grande negócio também, né? No decorrer dos anos, o livro Os Donos do Espetáculo vem conquistando seu merecido reconhecimento. Me surpreendeu, né? Falei assim, nossa, ainda tem... Não, isso é muito legal, né? Porque é para isso, né? Ele tem que servir para alguma coisa para as pessoas, né? E a obra Os Donos do Espetáculo, do André Ribeiro, é tão importante em termos históricos que após 10 anos ela continua repercutindo e repercute cada vez mais. Tanto que a Gabriela Del Rio veio representando uma turma de estudantes da PUC Campinas até Alfenas só para entrevistá-lo, pois o livro será a base do documentário que eles estão desenvolvendo para o TCC. É orgulho, né? Porque você fazer um trabalho que deu tanto suor, né? Lágrima também, porque foi muito sofrido fazer esse livro, né? Falta de recurso, falta de estrutura, falta de financiamento, falta de tudo que você imaginar. E prestes para rasgar o original, né? Porque não conseguia recurso para publicar, nenhuma editora querendo. Né? Você depois de 10 anos, ele servir como uma referência para um trabalho. O TCC é o trabalho de conclusão de curso e, neste caso, o trabalho trata da tragédia com um avião da Chapecoense, que aconteceu em setembro de 2016, quando morreram 71 pessoas, entre elas jornalistas de pequenos, médios e grandes meios de comunicação. Com isso, o trabalho desenvolvido pela Gabriela e suas amigas de sala aborda a falta de estrutura com a qual os jornalistas precisam lidar para exercerem a profissão, como, por exemplo, pegar carona no avião do time. Depois que a gente definiu que nós iríamos contar a história dos jornalistas, né, que morreram 20, a gente escolheu 5 dos 20 para contar não só a história deles, mas os percalços da profissão que levaram ao acidente, né? Trazer essa questão de que a precariedade é uma coisa muito frequente, mas que só é notada quando acontece algo muito grave. E os 5 jornalistas escolhidos para terem suas histórias abordadas no documentário são o Fernando Doesse, da Rádio Chapecó, e do Gelson Galiotto, que é da Supercondá. Aí nós fomos para o Rio, onde a gente conta a história do Guilherme Marques, da Rede Globo, e do Ari Júnior, que era o repórter cinematográfico. E em São José do Rio Preto, nós fomos conhecer a família do Deva Pascovitch, da Fox.
Então, são esses 5 jornalistas que a gente está contando a história e por meio de relatos de amigos e dos familiares também. André Ribeiro reconhece a importância do tema abordado pelas estudantes de jornalismo e comenta essas situações de dificuldade com as quais os jornalistas precisam lidar para exercerem a profissão. A tragédia ela foi em função de outra coisa, né? De financeiro. Né? Todo mundo viu que foi isso, né? Que por causa de economia, né, de passagem aérea, acabou acontecendo aquela tragédia. Né? Não é uma coisa da emissora ou do meio jornalístico. O meio sofre com isso há mais de século. É uma consequência, exatamente.